Olá, nesse vídeo vou ensinar a elaborar um mapa de cheios e vazios utilizando o QGIS. O mapa de cheios e vazios é utilizado mais na arquitetura e urbanismo para mostrar basicamente quais as áreas construídas e as áreas não construídas de um bairro, de uma cidade, né? É um mapa numa escala grande. E essas áreas não construídas seriam os espaços livres. Bom, existem várias formas de você fazer ele. A primeira, que é mais fácil, é você baixando os dados de edificações ou de quadras em algum site da prefeitura. Só que a gente sabe que é difícil encontrar esses dados a nível de Brasil. A maioria das prefeituras não tem ou não disponibilizam esses dados. Outra opção é você fazer uma classificação de imagens, que é um processo bem mais demorado e pode ser que não tenha um resultado satisfatório. Eu vou mostrar como fazer utilizando os logradouros do IBGE e convertendo eles para quadras. O primeiro passo é você baixar no portal de mapas do IBGE o shapefile dos logradouros. Para isso você vai acessar, né? Você vai buscar portal de mapas do IBGE no seu navegador e vai entrar no link do portal de mapas. Vai vir em recortes para fins estatísticos, malhas de setores censitários e mais embaixo vai baixar a última versão da base de faces e logradouros. Nesse caso, eu estou trabalhando com a versão 2020. Clique no mais e procure pelo seu estado. Você vai ter que baixar para o estado inteiro e depois selecionar para a sua área de interesse. Eu vou escolher Rio Grande do Norte, face dos logradouros de 2020. Clicar nessa opção, nessa pasta SHP e realizar o download. Vamos também baixar dos setores censitários apenas para saber qual é o código do seu município. A partir dele é que você vai selecionar os logradouros do município. Ainda em setores censitários, nós podemos escolher, por exemplo, a última versão, 2020, nesse caso, Rio Grande do Norte, setores censitários. Aqui tem a opção de baixar SHP e KML. Eu vou baixar o SHP. Vamos ver. Veja que está aqui os dois arquivos. Você pode só descompactar e vai ser apresentado dessa forma. Eu já fiz a extração, vou só deletar. E essa base de faces de logradouros, na verdade, deveria estar em outra pasta, aqui no meu computador, que é a de logradouros 2020. Quando você descompacta, vão vir todos esses arquivos. São os arquivos para cada município e você vai ter que abrir os setores censitários para descobrir o código correto para o município que você está analisando. Eu vou analisar Natal. Então, o primeiro passo vai ser abrir aqueles setores censitários de 2020 no QGIS. Agora eu vou lá em Natal, em qualquer um desses polígonos referentes a Natal. Vou vir na opção de identificar feições, pode ser qualquer um. E vou verificar qual é o código referente ao município de Natal. Veja, 2408102. Feito isso, isso aqui vai se repetir em todas essas áreas, porque é o mesmo município. Eu vou lá na pasta, onde tem os logradouros, e vou procurar por esse mesmo código. 2408. Deixa eu verificar de novo. 102. Ele encontrou, é esse aqui. Você vai abrir o ponto .shp. Você pode tanto arrastar esse arquivo para o projeto em aberto do QGIS, quanto abrir por dentro dele mesmo. Eu vou arrastar. Vou selecionar o SHP e inserir aqui dentro. Agora nós temos todos os logradouros, né? O arruamento do IBGE,
de 2020 para o município. Vou desmarcar esse dos setores e nós vamos ter que fazer alguns procedimentos até conseguir extrair as quadras desse município. O primeiro passo é você dissolver essas linhas para convertê-las em polígono. Não funciona se você dissolver da forma que está, ou seja, com cada linha representando um arruamento. Vamos então no menu vetor, geoprocessamento, dissolver. Você nem precisa salvar, se não quiser, esse arquivo porque ele vai ser temporário, né? A gente vai fazer outros procedimentos para poder obter as quadras. Eu vou deixar como camada temporária mesmo e vou executar. Observe que quando você fizer isso, todas as informações que estão na tabela de atributos serão excluídas. O que você vai ter é apenas a geometria, você não vai ter uma informação de atributos. Quando eu abro aqui a tabela de atributos, só aparece um atributo porque ele dissolveu. Porque o que me interessa é apenas o que está dentro, só o desenho. Vou desmarcar esse dissolvido e agora sim nós vamos converter de linha para polígono. Menu vetor, geometrias, linhas para polígonos. Ele já selecionou o dissolvido, eu também não vou salvar, vou executar apenas. E agora ele já exportou, veja que em alguns casos não funciona, né? Em alguns casos ele acaba gerando um polígono que não existe, como aqui nessa lateral. Mas na maioria deles funciona. A gente consegue ver a separação entre o que é estradas, né, os arruamentos que não são incluídos e o que está dentro das quadras, onde tem as casas, todas as edificações. Agora nós vamos ter que fazer um outro procedimento, porque veja que ainda está dissolvido, que é transformar cada um desse polígono em uma feição específica para poder editar se for necessário. Nós vamos no menu vetor, geometrias, multipartes para parte simples. Escolha polígonos e aí sim você vai salvar no arquivo porque vai ser gerado o arquivo de quadras que a gente quer. Em tipo eu vou escolher SHP, mas se você quiser fazer também com GeoPackage funciona. Cheios e vazios e eu vou dar um nome a esse arquivo. Deixa eu só ver se está na pasta correta. Mapa cheios e vazios. Eu já tinha feito um, vou colocar aqui só para renomear diferente, mapa cheios e vazios, e tá para toda Natal. Salvar e executar. Agora sim, se a gente abrir a tabela de atributos, vai ver que apareceram várias feições. Cada polígono desse é uma feição. Obviamente que vai vir sem nada, porque como eu disse, quando você dissolve, você perde a informação. O que a gente vai ter é o desenho, que é o que é necessário para fazer o mapa. Eu vou escolher uma área específica aqui de Natal para poder fazer esse processo, tá bom? Bom, eu vou inserir uma imagem de satélite de fundo para me ajudar a diferenciar realmente o que é área construída e o que é área vegetada. Vou utilizar o KickMap Services, que se você não souber como instalar, veja o vídeo na descrição. Vou em Google e vou escolher Google Satélite. O Google Satélite você pode utilizar para fins acadêmicos, como eu estou fazendo, para poder explicar como utilizar uma ferramenta. Você não pode utilizar ele para fins comerciais. Vou inicialmente desmarcar esse arquivo, só deixar os logradouros aqui em cima. E vou escolher essa área, que é uma área do bairro de Neópolis, que fica em Natal, ok? O que a gente vai fazer agora? Veja que ele gerou como área construída algumas áreas que não são construídas, como essa aqui, que provavelmente é uma praça, essa outra praça, essas áreas, né, de canteiros centrais. Então, você vai ter que fazer algumas adições para que o mapa fique correto. Claro que a maior parte do trabalho você já tem quando obtém essas quadras. Eu vou, então, fazer uma alteração na simbologia desse mapa cheios e vazios.
Vou inicialmente deixar ele transparente e com a borda preta. Deixar até um pouquinho mais grosso para a gente visualizar melhor. Agora você pode clicar nessa opção de alternar edição e vai verificar quais são os polígonos que devem ser excluídos. Por exemplo, essa área aqui e essa aqui, elas são áreas com nenhuma modificação ou quase nenhuma. Veja que tem apenas uma modificação nesse caso. Então, você pode selecionar com essa opção de seleção e excluir. Da mesma forma, essa eu vou fazer rapidamente, né? Se eu fosse fazer com nível de detalhe, eu ia deixar essa edificação aqui. Vou excluir. O que mais? A gente tem essa área, que é uma área com vegetação, só que do lado tem áreas construídas. Então, a gente vai ter que recortar esse polígono para extrair essa parte de vegetação e manter apenas as construções. Para fazer isso, nós vamos utilizar essa barra de ferramentas, que geralmente fica desabilitada no seu QGIS, se você nunca tiver utilizado. Para habilitá-la, você vai clicar com o botão direito nessa parte cinza do QGIS e procurar por digitalização avançada. Ok? Vou marcar digitalização avançada. Vão ser abertas essas opções. Você vai utilizar quebrar feições. Clique nela, aproxime a sua área e faça um recorte. Você vai clicar fora, atravessar todo o polígono e clicar fora novamente. Depois de clicar, clica com o botão direito e ele vai fazer um recorte. Feito isso, você vai utilizar a opção de selecionar feições, clicar nele e excluir. Faça o mesmo procedimento para todas as áreas que você verificar que, na verdade, não são construções. Neste exemplo aqui, a gente tem uma construção nessa lateral, então eu vou desenhar começando por fora e depois por dentro, para contornar toda essa área. Além dessas duas áreas construídas, nós temos também essa quadra. Eu estou considerando que ela é construída, mas vocês que são arquitetos podem confirmar ou não, né? Então, ela também deve permanecer além dessas duas. Nós vamos utilizar essa opção, que é de preencher anel, e vamos desenhar um polígono dentro desse outro polígono. Terminados os 4 vértices, clica com o botão direito. Ok. Se a gente utilizar essa opção de selecionar feições, ela vai estar separada do restante. Agora sim, você vai clicar no resto que não é construção e deletar. Vai ficar dessa forma. Então, veja que tem algumas áreas aqui que são áreas não construídas que foram retiradas. Você vai ter que fazer esse processo para todas essas áreas, né? E aí vai depender da escala que você está trabalhando. Por exemplo, nessa área aqui nós temos uma parte de cobertura vegetal e outra parte que não é. Se você estiver trabalhando nessa escala, você vai ter que excluir essa parte também. Vai depender muito do seu nível de detalhes. Não vou fazer mais alterações para o vídeo não ficar muito longo. Bom, essa seria uma forma bem rápida de você obter o que é quadra e o que não é quadra. E aí você já pode fazer o mapa a partir disso. Por exemplo, nós vamos salvar as edições. Você também pode salvar o projeto, né, para não perder. Vou salvar em cima com o V2 na frente, que eu já tinha feito. E aí é só você fazer a alteração da simbologia. Vamos lá em mapas em cheios e vazios, quadras. Eu vou voltar com o preto no preenchimento. E a cor do traço eu vou colocar um cinza claro. Se a gente desmarcar Google Satélite, nós já vamos ter a aparência de um mapa de cheio de vazio. Preto, o que é construção, e branco, o que não é construção, e também as vias, o arruamento, enfim. Agora, existem alguns outros mapas que eu já vi, que ele detalha mais ainda, não só a quadra, mas como as edificações. Se você quiser fazer isso, você vai ter que criar um shapefile e vetorizar as áreas a partir de uma imagem de satélite ou uma imagem de drone, né? Uma fotografia aérea, que você tenha permissão para utilizar. Eu vou exemplificar apenas com essa área aqui dessa construção, utilizando o Google Satélite.
para você ver como é que fica diferente, né? Então, nós vamos criar um shapefile do zero. Você vai vir aqui em nova camada shapefile. Vai ser aberta essa janela, que é a de nova camada. Vai salvar no seu computador. Eu vou renomear aqui como mapa cheios, vazios, edificações Neópolis Natal, que é o bairro de Neópolis que eu estou analisando. Você vai criar um novo shapefile, colocar um nome para ele, salvar. Em tipo de geometria, você pode escolher polígono. E em SRC tem a opção de escolher o sistema de referência e coordenadas do projeto, que no meu caso está em Geográfica, siglas 2000. Ou você pode clicar nesse ícone e escolher o SRC de sua preferência. Se você não quiser calcular a área, só quiser mostrar mesmo o desenho, né, e fazer essa comparação das áreas livres e das áreas construídas, você não precisa utilizar uma projeção plana. Se for o caso, utilize, por exemplo, a UTM, se quiser calcular a área. Aqui em novo campo eu não vou fazer alterações, não preciso criar uma nova aba inicialmente, uma nova coluna. Só clicar em OK. E nós vamos substituir esse polígono aqui de quadra por um de edificações. Então, eu vou vir em mapa cheios e vazios, vou editar e vou excluir ele. Agora, nós vamos aproximar bem para a área. Veja que mesmo essa imagem de satélite do Google ainda tem umas partes que você fica um pouco perdido, né, nos limites. Então, quanto maior a imagem que você estiver utilizando, maior resolução, mais detalhes, melhor. Vou fechar a edição do de baixo e editar essa nova camada shapefile que não tem nada dentro. Para fazer essas divisões sem que tenha problemas topológicos, ou seja, polígonos que estão com sobreposição, polígonos com lacunas, você deve utilizar uma outra ferramenta, que é a de ferramenta de aderência. Eu estou utilizando o QGIS 3.16 e aqui você vai clicar com o botão direito e vai pesquisar por ferramentas de aderência. Procure e marque ferramentas de aderência. Vai clicar nesse símbolo vermelho, depois vai vir no outro símbolo, abrir opções de aderência. Aqui nessa segunda opção de tem todas as camadas, você pode clicar em configuração avançada. Vai ver todas as camadas disponíveis. Eu vou marcar edificações, que é o que eu estou trabalhando. Eu quero que entre os polígonos haja uma aderência do vértice e do segmento. Vou marcar os dois. Essa tolerância é suficiente e eu vou marcar evitar sobreposições, que é muito importante, tá bom? Agora, feitas essas configurações, eu vou começar a desenhar os polígonos. Então, como eu estou só exemplificando, vou fazer bem rápido. Vamos vir em adicionar polígono. Vamos clicar na tela e desenhando. Quando terminar o terceiro vértice, clica com o botão direito. OK. Passa isso para todos os outros polígonos. Perceba que quando eu habilito a aderência, se eu aproximar muito desse polígono de edificação, ele vai começar a querer aderir, ele vai querer juntar um polígono com o outro. Se você não quiser isso, você vai ter que diminuir aquela opção, que é a de tolerância, ou aproximar mais ainda. Como eles têm uma separação, eu vou fazer sem grudar um no outro. Faça esse processo com muito cuidado para todas essas áreas. Eu vou fazer bem rápido, até fazendo assim, umas áreas que na verdade deveriam ser divididas, apenas para exemplificar. Quando você tiver uma opção, tiver um momento em que essas áreas na verdade estão juntas, você pode deixar a opção de aderência ligada. Se você achar que essa casa, ela toca a outra casa, você faz dessa forma, unindo um com o outro, tá bom? Quando você finalizar, é só clicar em salvar as edições e fechar a edição.
Eu vou adicionar um polígono que eu já tinha feito para toda essa área, para o vídeo não ficar muito longo. Veja que aqui já está completo, como eu falei, eu fiz rapidamente, só para exemplificar. Vou copiar o estilo dessa camada de baixo, de cheios e vazios e quadras, para de edificações. Colar estilo. Agora sim, a gente tem duas opções, uma que é mostrando as quadras e outra mostrando cada uma das edificações, e fica a seu critério utilizar uma ou outra, sendo que essa de edificações dá um pouco mais de trabalho. Finalizado tudo, verificando todas as áreas e que não precisa mais excluir, você pode desmarcar o Google Satélite ou a imagem que você estiver utilizando e trabalhar com o mapa no QGIS, que vai ser o próximo passo. Nós vamos em novo compositor de impressão, vamos dar um nome a ele, por exemplo, mapa cheios e vazios. Clicar em OK. Vai ser aberta essa nova janela. Nós vamos utilizar a folha A4 mesmo, que é suficiente. Vamos então nessa opção de adicionar mapa e desenho o mapa na tela. Eu vou deixar um espaço que é suficiente para poder colocar o título aqui em cima, para colocar as coordenadas e a legenda e outras informações na parte de baixo. Veja que é uma área que é bastante edificada, né? Se você comparar essa área com as áreas mais periféricas da cidade, que é as áreas que ainda estão em expansão, você vai ver que tem mais espaços brancos do que pretos, né? Que seriam os vazios, as áreas livres. Bom, nós vamos agora inserir a grade de coordenadas. Nessas propriedades do item, você vai em grades, vai adicionar. Nesse mais, clique em grade 1 e modificar grade. Em tipo de grade, eu não vou colocar sólido, vou botar apenas molduras e anotações para não ficar poluído o meu mapa. E aqui em intervalo, você tem que observar o seu sistema de referência de coordenadas e a escala. Como eu estou trabalhando em geográficas, que é em graus, e numa escala muito grande, né, de muito detalhe, eu vou ter que botar um valor bem pequeno aqui no intervalo. Por exemplo, 0,004. A gente vai ver se desenha lá embaixo e depois faz os ajustes se necessário. Não apresentou nada porque aqui eu tinha tirado o sólido, né? Mas agora até dá para ver. Vou manter apenas molduras e anotações e pedir para ele desenhar as coordenadas. Nós temos apenas uma coordenada em cada lateral. Eu quero mais detalhado que isso. Tem que fazer os ajustes até chegar numa opção que seja interessante para você. 0,002 deu certo, apareceu 3, tá bom? Vou fazer o mesmo para o de baixo, que é o de Y. Está aqui. E agora o que a gente tem que fazer é alterar essas coordenadas. Eu gosto de colocar o decimal com grau, minuto e sufixo. A esquerda dele vai ser vertical ascendente e a direita também vertical ascendente. Veja como é que ele é apresentado. O topo eu vou tirar, vou desabilitar para poder colocar o título. A fonte eu vou colocar 12. A precisão de coordenadas eu vou... Vejamos aqui. Deixa eu ver se eu deixo um ou vou deixar uma só. E a distância da moldura eu vou também colocar um pouco maior, 2. A gente pode até aumentar um pouco esse mapa para ter mais coisas representadas, né? Agora sim, nós temos o mapa completo. Eu vou inserir o título. O título é uma caixa de texto. Você pode arrastar ele e deixar como limite o próprio mapa para ficar mais centralizado. Vai ser um mapa de cheios e vazios do bairro Neópolis, em Natal, RN. Em fonte, vou deixar uma fonte um pouco maior.
Vamos ajustar até que ficar numa fonte agradável. 22. Aqui eu vou colocar como um alinhamento horizontal centro e vertical centro. Bom, agora nós já temos o nosso título. Vamos inserir a legenda. Clica nessa opção de adicionar legenda. Desenha a legenda nessa parte inferior. Vamos desmarcar a atualização automática e fazer as alterações necessárias. Por exemplo, essa de faces logradouros, eu vou clicar 2 vezes e alterar para arruamento. Vou fazer o mesmo processo para esses dois, né, de cheios e vazios. Cheios e vazio vai ser cheios. Posso desmarcar esses outros dois que não são necessários. Eu também tenho que ter um de vazios, que na verdade é o fundo branco, né? Porque a gente desmarcou tudo, por isso que está sendo representado dessa forma. Para ter certeza que vai ficar branco, você pode inclusive clicar no mapa e aqui em fundo escolher a cor branca. Mas a gente tem que ter um polígono referente a isso. Então a gente pode utilizar esse polígono ou um outro shapefile que você quiser, colocar como branco, apenas desmarcado lá no projeto, que ele vai ser a representação dos vazios. Esse polígono, sim, ele tá dessa cor, né, que foi o que eu tinha escolhido, marrom. Então, eu vou alterar para branco. E aí, se você quiser manter ele para depois, você salva como um arquivo, né, para ficar permanente. E veja que no projeto ele já mudou de cor, agora ele está branco da forma que é necessário. Vamos desmarcar o dissolvido, todos os arquivos, todas as camadas que não são importantes. Deixa apenas arruamentos, cheios e polígonos que a gente vai renomear para vazios. Eu vou deixar um pouco mais fina essa linha de cheios que está muito grossa. Vou voltar lá naquela opção. Acredito que é o de Neópolis que eu coloquei. Vou deixar 2,26. Isso é só ajuste de simbologia, né? 0,26. Ok. Voltando lá no projeto, no nosso compositor de impressão, ele vai ter atualizado também. Agora vamos alterar o tamanho dos símbolos. Vou colocar como 9 e a altura 5. As fontes também vão ser alteradas, tem a fonte do título e a fonte do item. O item vai ficar como 16. A fonte do título eu vou colocar como 22. E eu tenho que escrever o título, que fica lá em cima na parte de legenda. Legenda. Acho que 22 tá muito grande. Vamos diminuir para 20. Ok. Agora você pode fazer uma alteração nas colunas para dividir essa legenda. Vamos dividir camadas em 3. Legenda de arruamento de cheios e vazios. Você pode também inserir a sua escala. Eu gosto de deixar os segmentos à esquerda 3 e à direita 2. E já está em 50 unidades, que é adequado, né? Se você quiser, na verdade, você pode diminuir. Diminuir esse valor, que a escala vai ficar um pouco menor. Por exemplo, 40. Nós também temos que inserir o norte. Você vai vir adicionar a seta norte e desenhar ela no seu mapa. Geralmente a gente coloca na parte superior direita, mas não é uma regra. Eu vou manter esse norte mais simples assim. E por último, nós vamos inserir as informações de fonte. Você pode colocar quem elaborou, elaboração, vou inserir meu nome. Fontes, IBGE 2020 e Google Satélite e o sistema de coordenadas geográficas, datum, Sirgas 2000.
Acho que o tamanho vou deixar 11 e vou colocar alinhamento à direita. Não, vou colocar 10, que fica melhor. Se você quiser alinhar bem todos esses itens, você pode utilizar essa opção que é a de guias inteligentes, tá? Guias inteligentes. Eu vou clicar na parte de cima e arrastar para baixo, e a guia vai ser inserida no seu mapa. E aí você pode alinhar tudo, tendo como base ela. Fica mais correto, né? Os espaços. E por fim, nós podemos inserir um retângulo ao redor desse mapa para que ele fique com borda. Deixe o retângulo enviado para trás, para ele ficar no fundo. E agora nós temos o nosso mapa completo, com a legenda, com a escala, fonte, grade de coordenadas, o norte e o título. E eu esqueci de marcar arruamento. Veja que eu coloquei na legenda, mas ele não está aqui. Então, vamos fazer isso agora. Vou marcar o arruamento para ficar com as linhas cinzas. Agora sim está completo. Finalizadas as edições, você pode exportar como imagem. Eu vou exportar em 300 dpi, salvar. E agora nós temos o resultado como imagem. Chegamos ao final do vídeo. Não esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal.